A história continua com o presidente Liam pedindo que fosse feita uma verificação imediata. Assim que o assistente do presidente Liam acessou a conta na Suíça, Dong Zhou pôde ver o saldo de quase 15 bilhões de dólares. Seria impossível para ele ficar tranquilo com isso. Dong Zhou conhecia bem demais os métodos do presidente Liam. Por isso, assim que desligou o telefone, acessou o sistema bancário e imediatamente alterou a senha. Essas contas secretas de fundos de grandes conglomerados raramente são registradas com nomes reais. Em outras palavras, quem tiver a senha é o verdadeiro dono da conta. E essa era, de fato, a carta na manga que Dong Zhou guardava para salvar sua própria vida. No dia seguinte, conforme planejado, ele foi até uma pequena cidade litorânea. Assim que Ingnan chegasse, eles fugiriam juntos para o exterior. Mas o sol se pôs, e ela não apareceu. Inconformado, Dong Zhou ligou para ela, e descobriu que o telefone já estava fora de serviço. O que ele não sabia era que Ingnan já havia chegado. Porém, ao descer do carro para encontrá-lo, foi interceptada por 2 homens de preto. Tentou gritar, mas era tarde demais. Eles roubaram até o táxi e partiram, bem na frente de Dong Zhou. Sem opções, ele voltou ao navio e decidiu esperar mais uma noite. Mas, com um feixe de luz súbito, um cano de arma apareceu em sua frente. Dong Zhou pensou em pular no mar, mas onde poderia escapar em alto mar? No fim, em meio a uma chuva de balas, ele afundou lentamente nas águas. O atirador hesitou por um tempo, e só depois de ter certeza de que Dong Zhou não sobreviveria, foi embora de barco. Ao tirar o chapéu, revelou-se ser Shu Yidao, o genro mais velho do presidente Che, o padrasto de Yuna. Ainda que os motivos dele não estivessem claros, era evidente que ele foi manipulado pelo presidente Liam. Quando o guarda-costas voltou para receber o pagamento, percebeu que a senha da conta havia sido alterada. Como sempre, o presidente Liam, acostumado com esquemas escusos, foi rápido em transferir a responsabilidade. Shu Yidao virou o bode expiatório. Mas ele não era um simples peão. Afinal, era genro do presidente. Como poderia aceitar isso calado? Foi então que Liam mostrou vários vídeos, desde o aluguel do barco até o momento em que ele atirou em Dong Zhou. Shu Yidao entrou em pânico. Ele acreditava, mais que ninguém, que Dong Zhou havia morrido. O que ele se esqueceu é de um detalhe importante: o filtro de protagonista. Sim, Dong Zhou não só sobreviveu, como foi resgatado por um pescador. E em apenas 2 noites de recuperação, acordou. Mas acabou perdendo a memória e essa perda de memória veio após o tiro e a queda no mar. Mas no estado de coma, ele sonhou estar sendo perseguido de carro. O final era parecido. Ele também caía, mas no sonho, ele escalava um penhasco e via um par de pés infantis. Quando alguém gritou um nome, ele de repente despertou. Quando o pescador perguntou seu nome, Dong Zhou respondeu sem pensar: Shen Jian. Será que ele confundiu o sonho com a realidade? Mas quando o pescador mostrou o buraco na roupa, provando que ele foi baleado e caiu no mar, Dong Zhou ficou em choque. Afinal, no sonho, ele caíra após um acidente de carro. Quando o pescador lhe entregou o celular, havia apenas um número gravado. Ao ligar, quem atendeu foi o genro do presidente, Yuna. Alô? Aqui é Shen Jian. Com quem estou falando? Você está louco? Era claramente o número que Dong Zhou deixará com Yuna. Ao reconhecer a voz, o genro ficou furioso. Antes que Dong Zhou entendesse o que estava acontecendo, o telefone começou a soltar fumaça. Afinal, nenhum celular aguenta ficar muito tempo de molho. Mas mesmo assim, a ligação provou que Dong Zhou estava vivo. Quando Yuna entregou o celular para a sogra, a governanta da família, a misteriosa senhora Gong, coincidentemente entrou para servir chá. E ouviu o nome Shen Jian. A expressão dela entregou tudo. Isso confirmava que Shen Jian não era invenção de Dong Zhou, e sim algo real, profundamente ligado à governanta. Vale lembrar que o Sra. Gong não era uma governanta qualquer. Ela ousava tirar a taça da mão do presidente Che, repreendê-lo em público, ou seja, os dois tinham uma relação em comum. Inclusive, quando Dong Zhou foi à casa do presidente pela primeira vez, Gong serviu 2 copos de licor com gema de ovo. Prefeito Cui vende ovos e não gosta de álcool. Por que 2 copos? Você bebe ovo cru? Nunca tentei. Mas no fim, Dong Zhou não só bebeu, como passou a gostar, igual ao presidente Che. Mesmo sendo seu protegido mais querido, Gong sempre foi contra Dong Zhou se envolver com a neta do presidente. Ele até ofereceu ações da empresa como suborno para afastá-los. Mas, sendo que os dois já moravam juntos há anos, talvez já fosse tarde demais, não? Curiosamente, a pessoa mais feliz ao descobrir que Dong Zhou estava vivo não foi a neta, mas seu padrasto, o mesmo que o empurrou para a morte, Shu Yidao. Veja como o destino brinca. Primeiro, o celular de Ingnan vai parar nas mãos dele. Depois, o de Dong Zhou também. Isso gera a segunda ligação. Ao ouvir aquela voz familiar, Shu Yidao quase chorou de alegria. Afinal, se Dong Zhou está vivo, ele não precisa mais pagar os 2 trilhões ao presidente Liam. No dia seguinte, ele partiu com o guarda-costas de Liam para recuperar Dong Zhou. Como as 2 ligações vieram de locais diferentes, os dois se separaram. Shu Yidao foi ao iate verificar se Dong Zhou tinha retornado. O que eles não sabiam é que Dong Zhou perdeu a memória. Enquanto isso, o pescador levou Dong Zhou até o local da queda para ajudá-la a lembrar. Coincidentemente, o iate estava por perto. O pescador, empolgado, acenou para o barco. E Shu Yidao viu aquele rosto inesquecível.
Enquanto Dong Zhou parecia tranquilo, Shu Yidao, tomado de emoção e pânico, caiu na água. Como não sabia nadar, afundou. Quando estava prestes a se afogar, como um anjo, ele apareceu de repente ao lado dele. Diante das emoções conflitantes que ele sentia, conseguiu salvá-lo com sucesso e levá-lo de volta à margem. Deitado na cama do hospital, Shu Yidao não conseguia dormir. Sua mente estava completamente ocupada pela imagem de Dong Zhou, com aquele semblante angelical. Se não conhecesse a história, até pensaria que essa história está caminhando para um romance entre duas pessoas do mesmo sexo. Do outro lado, os seguranças do presidente da empresa estavam fazendo buscas em larga escala. Logo, localizaram a cabana do pescador. Mas quando todos entraram juntos no local, descobriram que ele já estava completamente vazio. No canto, havia até uma escada retrátil já estendida, levando diretamente à porta dos fundos da cabana. Ficava evidente que algum morador da vila havia alertado os dois, o que permitiu que escapassem a tempo. No entanto, quando os seguranças estavam prestes a desistir temporariamente e retornar no dia seguinte, a tábua da cama foi subitamente empurrada. Eles estavam escondidos debaixo da cama o tempo todo. Aquela escada retrátil era apenas uma distração planejada pelo pescador. Enquanto os dois se preparavam para deixar a vila de uma vez por todas, o pescador arrancou a barba do rosto. Ficava claro que ele não era uma pessoa comum. Contudo, o destino de Dong Zhou era Seul. Isso porque a roupa que ele usava quando caiu no mar era o modelo sob medida de uma marca de luxo, com apenas uma unidade em todo o país. Recuperar sua memória perdida dependia exclusivamente dessa pista. Mas, como diz o ditado, o destino adora brincar. A neta de um chaebol, magnata coreano, Yong-nan, também estava ali naquele momento, acompanhando o marido para escolher roupas. Então, rapidamente, ambos viram aquele rosto familiar. O marido ainda quis se aproximar e confrontá-lo, mas foi puxado por Yong-nan, que o impediu. Sob o olhar frustrado do marido, ela caminhou sozinha até Dong Zhou. Ah, Dong Zhou, mais assustador do que perder a memória é o fato de que todos ao seu redor querem sua morte. E ele, sem saber de nada, ainda está tranquilamente comendo sopa de arroz e passeando no parque. Mal sabia ele que, depois de ser reconhecida pela sua ex na loja de roupas, sua localização foi completamente exposta. Embora a ex talvez não quisesse lhe fazer mal, o marido, ressentido por não conseguir se casar com ela, aproveitou o momento de descuido da esposa e passou sua localização aos seguranças do presidente. Foi como se a cidade inteira tivesse entrado em ação. Apenas 10 minutos depois, a frente da loja de roupas já estava cheia de gente. Entregadores locais, pessoas curiosas e até vendedores de seguro, todos disfarçados e aglomerados na porta da pequena loja. Felizmente, bem quando todos estavam prestes a agir, a gerente da loja o chamou de volta. Ela claramente percebeu que havia algo estranho e, com uma desculpa qualquer, chamou o antigo cliente de volta para dentro da loja e rapidamente o ajudou a escapar pela porta dos fundos. Mas Dong Zhou ainda não tinha percebido a gravidade da situação. Em vez disso, perdeu um tempo precioso comendo sopa de arroz. Ao sair, ainda foi direto a um parque deserto, como se estivesse facilitando o trabalho de quem quisesse atacá-lo. A pessoa que aparece nesse momento é a única salvação de Dong Zhou, o presidente do conglomerado, Cha Kang-cheon. Acontece que ele também estava comendo sopa de arroz mais cedo. Embora não tenha encontrado Dong Zhou naquele instante, o dono do restaurante os conhecia bem. Assim que ele saiu, ele contou tudo ao presidente. Mesmo sendo sua única salvação, Dong Zhou agora não confiava em ninguém. Afinal, ele já tinha visto alguém tentando atacá-lo. Mesmo quando o presidente segurou gentilmente sua mão, ele a puxou imediatamente. Aproveitando a chegada de um táxi, fugiu rapidamente. Isso deixou o presidente completamente confuso. Mas ao ver um caminhão seguindo Dong Zhou logo depois, ele começou a entender a situação. O problema era que, como seus seguranças sempre eram coordenados por Dong Zhou, ele não tinha quem mandar para protegê-la naquele momento, o que o deixou furioso. Então, ao ver o genro novamente em sua casa, descarregou sua raiva nele e até emitiu uma ordem direta para que ele saísse. No entanto, ao levantar os olhos, deu de cara com a mesa cheia de frutas, e só então lembrou que aquele dia não era apenas o aniversário do genro, mas também o banquete que ele mesmo havia pedido para organizar. Sim, o cérebro do presidente Cha já começou a mostrar sinais de degeneração. Ele anda esquecendo muitas coisas importantes, inclusive a senha do cofre. E esse também é um dos motivos pelos quais ele precisa desesperadamente de Dong Zhou.